versículo de número 12, diz assim, capítulo 2, versículo de número 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote e, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a há de dar, e senão por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido de um éfode de linho. Agora, no versículo de número 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta na tenda da congregação. Agora nós vamos ver o versículo de número, capítulo de número 3, verso de número 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Amém? Vamos orar antes de começar a ministrar a palavra de Deus. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, louvado e agradecido pelo teu santo e glorioso nome, Pai. Te damos graças, Senhor, por podermos escutar a tua palavra nessa noite, Senhor. Quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor venha abrir os nossos corações, nossos entendimentos, Senhor. Senhor, tira a venda dos nossos olhos, para que nós possamos ver aquilo que tu queres que nós vejamos nessa noite. Ouçamos, Senhor, aquilo que o Senhor quer que nós ouçamos nessa noite, Pai amado, que possamos, Senhor, entender a tua palavra e sair daqui, Senhor, mudado, Senhor, transformado, lavado, purificado pela tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero lhe pedir, Senhor, usa-me, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor, porque a palavra é tua, meu Pai, somos apenas um instrumento usado na tua mão. Em nome de Jesus eu lhe oro. Amém. Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. O texto que nós lemos é um pouco difícil até de entender a primeira leitura. Deixa eu explicar um pouquinho o que estava acontecendo nesse momento aqui. O livro de Samuel, 1 Samuel, o começo do livro de 1 Samuel, ele está inserido no contexto histórico do livro de Juízes. Se você voltar 2 livros, você vai ver atrás de Samuel, Ruth e logo depois o livro de Juízes. O livro de Juízes, no capítulo de número 2, versículo de número 10, fala que a geração de Josué veio a morrer. Todos Josué e os anciãos vieram morrer, e se levantou uma geração que não conhecia nem as obras do Senhor e nem ao Senhor. Então eles começaram a praticar aquilo que era errado diante dos olhos do Senhor. Agora você vai começar a entender. Josué é aquele Josué da
dos muros de Jericó. Aquele mesmo homem que Deus levantou logo depois de Moisés para conquistar as terras para Israel. Então o exército de Israel era liderado por Josué. E Josué começou a conquistar terras, começou a vencer inimigos, e Israel começou a crescer, se transformou numa grande nação. Deus fez maravilhas através da vida de Josué. O nome de Deus era adorado. Deus era adorado até o tempo de Josué. Mas chegou o tempo em que Josué morreu, porque esse é o curso natural da nossa vida. Uns morrem, outros nascem. Então, quando morreu Josué e aquela geração que conhecia tudo aquilo que Deus tinha feito para o povo de Israel, surgiu uma outra geração que já não conhecia mais o Senhor e nem as obras que o Senhor tinha feito. Então, o livro de Juízes, quando você começar a ler o livro de Juízes, tem vários períodos. O primeiro período é Otiniel, o juiz que Deus levantou. O segundo, se eu não me engano, é Eudes. Aí você vai ver vários períodos. Tem Baraque, Débora, tem Sansão, Gideão. Quem são esses nomes? São homens que Deus levantou para julgar o povo. Por quê? Vou explicar para você o que estava acontecendo em Israel. Deus levantou o povo e falou para o povo: olha, anda segundo as minhas leis, anda segundo as minhas ordenanças, e se vocês andarem segundo as minhas leis, as minhas ordenanças, as bênçãos te alcançarão, e as maldições dos outros povos não alcançarão vocês, vocês serão benditos na terra. Mas agora o povo de Israel, depois da morte de Josué, eles começaram a errar contra o Senhor. Errar é fácil você encontrar no livro de Juízes, no começo dos períodos dos Juízes, dizendo assim: e o povo de Israel pecou contra o Senhor. Então veio um povo inimigo, midianita, filisteus, o povo de Canaã. Eles vinham e iam contra Israel e lutavam contra Israel, dominavam Israel. Então Deus, quando o povo de Israel se arrependia do seu pecado, Deus levantava um juiz, e o juiz vencia a batalha, vencia a guerra. Aí o povo de Israel começava a prosperar de novo. Só que aí eles esqueciam daquilo que eles passaram no passado, toda aquela dor, aquele sofrimento, e eles começavam a pecar de novo. Então Deus permitia que o outro exército viesse e de novo pelejasse contra eles, lutasse contra eles, e eles eram vencidos de novo e começavam a passar dificuldade de novo, aperto de novo, e isso durou muitos anos na vida de Israel. O livro de Juízes é um livro de altos e baixos. É um livro que Israel vai do 0 ao 1000. Ele está adorando ao Senhor, clamando ao Senhor, se humilhando ao Senhor. Aí Deus vai, atende ao pedido deles. Eles começam a ficar mais aliviados e aí eles voltam a adorar outros deuses, voltam a pecar contra o Senhor e mais uma vez eles caem na mão de outro inimigo. E o livro de 1 Samuel, o começo do livro de 1 Samuel, ainda está no período de juízes. Ainda está. Não tem nenhum juiz julgando, mas ainda está no final desse período. O livro de 1 Samuel é a transição entre a teocracia, ou seja, Deus dominando o povo diretamente, porque a intenção era essa: a teocracia era o governo de Deus, orientava o povo e o povo fazia aquilo que Deus queria, ou deveria ser assim, mas o povo era desobediente. Do livro de 1 Samuel passou para a monarquia, ou seja, foi levantado um rei de Israel, e aí começou o rei governar. E Samuel, esse Samuel aqui, foi aquele que fez o elo entre os juízes e a monarquia. Samuel nasceu no tempo em que Israel estava totalmente em pecado. Olha o texto que nós lemos no capítulo de número 2. Diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Esses filhos de Eli, esses dois filhos de Eli, chamados Ofni e Finéias, eles eram dois jovens que eram da tribo de Levi. Eles eram sacerdotes. Eles viviam no templo, junto com seu pai Eli, que era o sacerdote,
do templo, e eles levavam a adoração ao povo. Agora você vai entender o que estava acontecendo aqui. Vamos supor que você quisesse levar uma oferta ao Senhor, como nós trouxemos aqui. Naquela época era oferta de boi, de ovelha, de carneiro. Então o povo trazia um boi e falava assim: sacerdote Abaronito. Tem nome lá naquele tempo mesmo, né? Abaronito, o nome daquele tempo, né? Eu vim aqui entregar esse boi para você ofertar ao Senhor. Eu vim ofertar ao Senhor. Então, a função do sacerdote era pegar o boi dele, matar o boi, tirar aquilo que tinha de melhor do boi e ofertar ao Senhor. Primeira parte era do Senhor, o melhor era do Senhor. E depois uma parte era destinada para o sustento do sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote vivia só para aquilo. A função deles era só essa. Era só levar o povo à adoração ao Senhor. Era só isso. Eu vou dar um exemplo um pouquinho longe, mas era mais ou menos assim. As pessoas vinham para a igreja e os servos de Deus estavam aqui, no púlpito. A função de nós, servos de Deus, é orar pelo povo, jejuar pelo povo, se preparar para pregar a palavra, para que o povo cresça espiritualmente. Só que hoje em dia nós não temos esse privilégio de ficarmos só aqui trabalhando e recebendo para isso. A gente tem nosso trabalho secular. Mas aqueles sacerdotes lá eles não tinham. Era a determinação do Senhor que eles fossem sustentados pelas ofertas do povo. E o que estava acontecendo lá naquele lugar é que quando o povo levava a oferta, os sacerdotes, ao invés de pegar o melhor e queimar como oferta ao Senhor, do boi, do carneiro, o que eles faziam? Pegavam o melhor para eles. Aí se alguém fosse falar para eles: olha só, entrega para Deus primeiro a minha oferta, e aí o que sobrar você entrega tudo para você, mas deixa eu primeiro ofertar ao Senhor. Eles falavam: não. E se você não quiser, nós vamos tomar a força. E eles ainda cometiam um pecado tão grande quanto esse. As mulheres se juntavam no templo e eles tinham relação com as mulheres, prostituíam com a mulher. Ou seja, eles eram homens pecadores. Mas só que esses homens, irmãos, eles pertenciam às tribos de Levi, que foram chamados para isso. Entendeu? Eles eram chamados para isso. Eles foram escolhidos por Deus para isso. Eles tinham responsabilidade dada por Deus para isso. Para adorar o Senhor, para levar o povo à adoração, para ofertar o Senhor. Por sua vez, Samuel, ele foi um pedido de sua mãe, Ana, que era estéril. Ana pediu um filho. Falou: se o Senhor me der um filho, Senhor, eu entregarei para viver todos os dias na sua casa. E aí Deus deu um filho para Ana e ele foi morar no templo do Senhor, na casa de Eli. Ele foi morar na família de Eli. Ele passou agora a viver como irmão de Ófni e Finéias. Ele também teve um chamado, porque Deus já deu para Ana, sabendo que ele ia viver na casa de Eli para adorar o Senhor, levar o povo à adoração. Então nós temos aqui um jovem chamado Samuel, que é chamado para adorar o Senhor, e Deus coloca ele dentro da casa de uma família destruída, porque eram sacerdotes infiéis, sacerdotes que não queriam obedecer ao Senhor. E esse jovem agora, ele entra para essa família para aprender como se deve adorar o Senhor. Quem está aqui entregaria o seu filho para um pastor que você sabe que ele vê os filhos praticando mal dentro da igreja e não faz nada? E Deus já reprovou ele. Quem entregaria o filho para uma família dessa? Pois Ana teve que entregar, porque Deus deu um filho para entregar na casa do Senhor. Ana já sabia que aquela família era assim. E daqui nós queremos tirar algumas lições. Olha a primeira lição. A Bíblia fala: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com o éfode de linho. Primeira lição. Samuel, um jovem, uma criança,
que não tinha ainda muito conhecimento, no meio de pessoas vindas, porém Samuel não se corrompeu. Primeira lição: é possível viver nesse mundo no meio de pecadores e não pecar. A primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto é que nós podemos viver no meio de pessoas pecadoras, podemos trabalhar no meio de pessoas que pecam, podemos estudar com pessoas que pecam, podemos viver dentro da nossa família, dentro da nossa casa, podemos ter parentes pecadores, e isso não nos dá o direito de errar. E nem por causa disso nós precisamos pecar. Por quê? Porque nós vamos ter sofrido a influência. Porque se ele foi para dentro do quê? Para aprender com ele, que não soube educar os seus filhos, como ele aprenderia também o bem com esse homem? Por quê? Porque ele filtrava. Aquilo que era bom, ele pegava e ele aproveitava para a sua vida. Aquilo que era ruim, ele descartava. Irmãos, nós temos que aprender uma coisa. Não é porque nós vivemos nesse mundo que temos que praticar o que esse mundo pratica. Nós somos chamados para ser diferentes. Deus, quando viu aquele homem não cuidar dos seus filhos pecando, Deus falou: eu vou levantar um homem que seja diferente. Nós precisamos ser diferentes, mesmo vivendo nesse mundo. Precisamos ser um exemplo, ser a luz desse mundo. Para isso que nós fomos chamados. Fomos chamados para viver diferentes no meio de pessoas pecadoras. Momento onde você está no seu trabalho e todo mundo está tendo aquela conversa errada, as pessoas têm que olhar para você e falar assim: olha, ele é diferente. Ele é diferente. Mas sabe por que Samuel era diferente? Sabe por quê? Enquanto o Ofni de Finéias pegava os bois que eram ofertados para si, enquanto eles estavam lá fazendo aquele churrasco, porque quem faz? O que você faz com boi, irmão? O que você faz com carne? Você vai comer. Eles pegavam o melhor para comer, estavam lá fazendo churrasco, se deleitando com o pecado. O pecado é gostoso, né? Gostoso? Igual aquele churrasco deles lá. Enquanto eles estavam lá, a palavra de Deus diz que, enquanto isso, Samuel estava ministrando na casa do Senhor. Ou seja, enquanto aqueles homens que foram chamados, mas escolheram pecar, estavam lá pecando, achando gostoso o pecado, Samuel estava diante do Senhor, adorando, aprendendo, orando, ministrando, crescendo em espírito, em graça, em conhecimento, aprendendo de Deus. O que fez Samuel não pecar? Enquanto aqueles homens pecavam, escolhiam o pecado, Samuel escolhia a presença de Deus. Chega um momento da nossa vida que a gente tem escolhas. Você pode escolher ficar num lugar pecando com outras pessoas, ou pode escolher adorar o Senhor. Você tem escolha na sua vida, irmão. Você está na sua casa, você pode escolher. Você pega um filme para você ver, ou você pode pegar a Bíblia para você ler. Você pode sair para ir no shopping, ou você pode ficar em casa orando. Não estou dizendo que isso é errado. Só estou dizendo para você que você tem que ter um limite. Você tem que ter o seu tempo separado. Segunda lição que nós temos aqui. Aqueles jovens foram chamados para ofertar a Deus. Foi? E a oferta para Deus é o melhor. O povo trazia, eles falavam: primeiro oferece aquilo que é melhor, a cultura para o Senhor. E aqueles jovens não entregavam o melhor para Deus. O que eles faziam? Pegavam para ele. Ou seja, estavam roubando o melhor de Deus. Enquanto Samuel, Ana pegou Samuel e falou: vou entregar Samuel para viver todos os dias na casa do Senhor. Ou seja, enquanto aqueles homens roubavam o que eles tinham de melhor para oferecer ao Senhor, Samuel entregava o que ele tinha de melhor para dar ao Senhor. Sabe o que nós temos que fazer? Entregar aquilo que nós temos de melhor para Deus. Entregar a nossa vida, o nosso coração. Entregar aquilo que nós temos de melhor que Deus nos deu. Para Deus tem que ser o melhor, irmão. Por isso que Samuel não caía. Porque quando aqueles homens roubavam o que tinham de melhor para dar ao Senhor, Samuel pegava a sua vida inteira e entregava para o Senhor. Ele pegava o coração dele e entregava para o Senhor. Olha só, 3 vezes ele escutou a voz do Senhor e pensou que era Eli. 3 vezes, no capítulo de número 3. Aí quando ele escutava a voz do Senhor pensando que era Eli, ele levantava da sua cama, saía correndo, ia lá e ele
aqui, ele falou, eu te chamei, isso mostra que ele estava sempre disposto a servir, sempre disposto a trabalhar, sempre disposto com a alma de Deus, sempre disposto a dar sua vida pela alma de Deus. Quando precisava dele, chamou ele e largava tudo, largava a cama, o sono, o cansaço, ia lá e falava, entre aqui, eu estou aqui para servir na casa do Senhor. Tudo que ele tinha de melhor, o que nós temos de melhor, irmão, é a vida. Você pode perder tudo, mas você fala assim, ó, pelo menos a vida eu ainda tenho. O que ele tinha de melhor, ele oferecia ao Senhor. O que ele tinha de melhor, ele oferecia ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que você tem de melhor? O que Deus te deu de melhor? A sua vida, o seu coração. O que Deus te deu para oferecer a Ele? Aqueles homens tinham os bois, os carneiros, a oferta que tinha na terra, também verdura. Eles levavam para oferecer ao Senhor. O que Deus te deu para oferecer ao Senhor? Talvez Deus tenha te dado um dom. Talvez Deus tenha te chamado para fazer algo na casa dele, um ministério. E Deus espera que você entregar o melhor. Aí que você fala assim, mas eu não tenho nenhum dom. Querido, Deus quer a tua vida, a tua alma. Ele espera que você entregar o melhor. Nós precisamos nos dedicar melhor à obra de Deus. Precisamos dedicar a nossa vida mais para o Senhor. Sabe por que muitas vezes nós não alcançamos aquilo que nós queremos? É porque falta uma entrega. Nós sabemos que Deus quer algo de nós, que Deus tem um ministério na nossa vida, é o nosso sonho, Deus já colocou esse sonho no nosso coração, sabemos que Ele quer que se realize na nossa vida, mas não acontece. Por quê? Porque nós queremos só de longe, porque quando Deus chama para um compromisso maior, para ofertar algo a mais, nós falamos assim, não, eu só vou até aqui, eu não quero mais que isso, mais que isso eu não posso dar. Deus só aceita oferta quando é dada uma oferta de coração, uma oferta sincera. Porque você acha que Jesus falou daquela viúva que deu só uma moeda? Os discípulos olharam e falaram assim, mas será que não foi aquele rico que deu uma oferta? Jesus falou, quem vocês acham? Foi aquele rico. Jesus falou, não, foi a viúva. Mas por quê? Se o rico deu muita fazenda, deu muitos bois para ofertarem, por que foi a viúva que deu uma moeda só? Porque tudo que ela tinha, o melhor que ela tinha, ela deu para a casa do Senhor. Jesus ele não está esperando de você dar muito. Ele está esperando você dar o melhor. Jesus não espera de você que você dê carro do ano, que você dê uma oferta, um dízimo milionário, que você chegue aqui e tenha uma voz límpida que o povo vai parar e vai falar assim, meu Deus, que cantor lindo, não. Ele quer que você dê aquilo que você tem de melhor, aquilo que você tem de melhor para ofertar ao Senhor, ou seja, uma oferta que saia de dentro do teu coração. Sabe, irmão, uma vez eu escutei um pastor falar, é difícil dar uma oferta que sai do coração, porque quando nós damos uma oferta do coração, dói. Sabia? Dói. Você dá aquilo que tem de melhor, dói. Porque você está abrindo mão de algo que é precioso para você, para ofertar ao Senhor. Você está falando para o Senhor, eu estou dando algo que é importante para mim. É algo que para mim seria útil. Mas que por amor à obra, eu estou ofertando ao Senhor. É difícil largar o pecado, mas por amor a Deus, eu oferto a minha vida ao Senhor. É difícil largar algo que eu gosto, mas por amor ao Senhor, eu largo para ofertar a Ele, para adorar a Ele. E Samuel não saiu de mãos vazias. Ele não saiu de mãos vazias. Olha o que a palavra de Deus diz. Que a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Samuel, capítulo número 3, versículo de número 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Por que era de muita valia? Não havia visão manifesta. O povo era um povo corrompido.
Os sacerdotes, que eram aqueles líderes religiosos, também estavam corrompidos. Não tinham uma vida de comunhão com o Senhor. Então, a visão era rara. Não tinha visão. Ninguém via, ninguém ouvia a voz de Deus. O Espírito Santo não agia mais naquele lugar. Ninguém ouvia mais falar de Deus. Porque quem deveria falar era corrupto. Então, era de muita valia, ou seja, era valiosa quem tinha a palavra de Deus. Ninguém tinha. Sabe o que aconteceu naquele momento? O jovem Samuel servindo ao Senhor. Enquanto os filhos de Belial, Hófni e Finéias, estavam lá pecando, e não tinha mais comunhão com Deus, Samuel adorando no templo. E aquilo que era raro, que ninguém ouvia, aquilo que ninguém tinha, diz a palavra de Deus que Samuel escutou a voz do Senhor. Mas ele não escutou uma vez só, diz a palavra de Deus que ele escutou 3 vezes, irmão. Veja, sabe o que eu quero dizer para você? Que quem serve ao Senhor, Deus não abandona de mãos vazias. Quem serve ao Senhor vai receber algo precioso, algo valioso, algo raro. E não vai ser pouco não, porque Deus dá e abundância, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu quero dizer para você que serve ao Senhor, que dedicar sua vida ao Senhor. Deus não vai te dar coisa que você pode perder nesse mundo. Deus não vai te dar coisa feia nesse mundo. Deus não vai te dar coisa que vai te prejudicar nesse mundo. Deus vai te dar coisa valiosa nesse mundo. Deus vai te dar coisa importante nesse mundo. Deus não te dá um casamento, irmão, para acabar no dia seguinte. Deus não te dá um relacionamento conturbado. Quando você serve ao Senhor, segue o fluxo da vida correto, como diz a palavra de Deus. Deus dá um casamento abençoado. Quando você ora ao Senhor, puxa ao Senhor, pergunta a Ele aonde você vai trabalhar, vai esperar pela porta. Quando Ele abre, Ele te dá uma porta que você vai desfrutar de coisas boas lá dentro. Que Ele vai te garantir lá dentro. Quando você serve ao Senhor, Ele te dá coisas valiosas nesse mundo. E o mais importante de tudo, ainda que você fale assim, mas eu tenho uma vida humilde, eu tenho uma vida que acho que eu preciso de bens materiais, eu não contribuo nessa vida. O mais importante, Ele te garante, quando você serve ao Senhor, Ele te garante que todo aquele que crê no seu nome não perecerá, mas terá vida eterna, porque o sangue de Jesus foi vertido naquela cruz, e nós temos o melhor de Deus, que é a salvação. Quando nós escolhemos fazer a coisa certa, Deus sempre nos dá coisas valiosas. Sempre nos dá coisas valiosas. Se coloca de pé nessa hora. Gálatas, capítulo de número 6. Diz assim: Deus nos escarnece e diz: tudo que você plantar, isso você que faz. Enquanto Hófni e Finéias plantavam a desobediência, Samuel plantava a obediência. Enquanto eles plantavam o pecado, Samuel plantava adoração, santidade. Enquanto eles aprendiam lá fora, com as mulheres, com roubo ao perto do Senhor, o pecado, o erro, Samuel aprendia que servir ao Senhor faria pena, que servir ao Senhor trazia comunhão, que servir ao Senhor trazia vida. Sabe qual foi a consequência da vida dos dois? Alguns capítulos depois, você vai ver Hófni e Finéias morrendo, mortos pelos seus inimigos cristãos, porque eles pecaram. O salário do pecado é a morte. Enquanto isso, você vai ver Deus levantando Samuel como um dos maiores profetas da história. A ponto de mais de 2.500 anos depois, eu estar pregando aqui, falando desse homem, que eu nem vi a face dele, nem me vi do lado dele, mas eu conheço a história dele porque ficou registrada. Ele não foi só um homem, um jovenzinho que viveu no templo do Senhor. Esse homem foi juiz de Israel, sacerdote de Israel, profeta de Israel. Ele ungiu os reis de Israel, os dois primeiros, Saul e Davi. O rei Davi, que nós estamos pregando, foi ungido por ele. Foi um homem que foi abençoado por Deus com coisas valiosas. Coisas valiosas. Sabe por quê? Porque escolheu, e a escolha dele foi escolher. Feche seus olhos.
que eu quero que você olhe para você, esquece a igreja agora que está crescendo. Qual é a escolha que você tem feito até hoje? Qual é a escolha? Se você escolher hoje mudar a sua vida, escolher hoje, falar, Senhor, eu quero hoje, a partir de hoje, viver uma vida diferente do Senhor. Eu quero dedicar a minha vida ao Senhor. Eu quero escolher as coisas certas, Pai. As coisas que vão me trazer consequências valiosas nessa vida. Pai, eu quero escolher andar nos teus caminhos, viver na tua casa, viver diante de ti. Eu quero escolher escutar a tua voz, Pai amado. Quero escolher ter vida, meu Pai. Não quero mais uma vida de pecado. Eu quero voltar atrás, eu quero ser diferente. Sim, eu quero dizer uma coisa para você, que a mão de Deus está estendida sobre você nessa noite com graça, para te perdoar. Porque a palavra de Deus diz que o sangue de Cristo naquela cruz nos lavou, nos purificou de todo o pecado, e hoje Ele te chama para retornar, hoje Ele te chama para a casa dele. E nós queremos orar por você. Venha que eu não se prenda aí nesse lugar, porque Ele preparou esse dia para você. Eu quero te convidar hoje a vir aqui na frente e mudar o rumo da sua vida. Deixar Jesus agora te levar para os caminhos certos. Eu quero te convidar a voltar para os caminhos do Senhor. Se você quer hoje tomar essa decisão, esquece quem está do seu lado porque não morreu na cruz por você. Esquece o seu irmão, porque aquele que te ama está aqui nessa noite falando ao teu coração. E você já ouviu a voz dele no teu coração. Saia do seu lugar e venha até aqui. Venha até aqui, receber um abraço do teu mestre. Fala, Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar, eu quero teu amor. Sabe, querido, sabe, é muito importante. Hoje você tem a oportunidade de ganhar, receber a vida eterna. Você tem a oportunidade hoje de mudar de vida. Coisa que nenhum amigo, coisa que nada nesse mundo pode fazer. Jesus, Ele pode hoje. Ele pode mudar a sua vida. Amém. Se você quer hoje se reconciliar ao Senhor, venha até aqui. Venha até aqui porque Jesus está te esperando nessa noite. A palavra de Deus diz que vai haver festa no céu. Isso mostra que Jesus ele está feliz quando uma alma se converte, quando uma alma volta para os pés dele. Aleluia. Se você quiser tomar essa decisão hoje, venha até aqui na frente. Nós só queremos te abraçar, orar por você, dizer para você que Jesus ele te aceita de volta, Ele te aceita como você está, que você não precisa esperar você mudar lá fora, você tem que vir aqui e dar o primeiro passo, tomar a decisão hoje, porque Ele está te esperando. Amém? Nós vamos orar e se você ainda quiser, venha até aqui. Eu sei que é difícil, dói, é difícil largar o pecado é gostoso. Mas quando você sentir o Espírito Santo de Deus te envolvendo, você vai ver que não tem coisa melhor que não tem coisa melhor do que você sentir a presença de Deus na sua vida. Aleluia. Feche teus olhos no coração. Pai querido, louvado seja o teu santo nome, meu Deus. Aqui está o teu servo, meu Pai amado, que escutaram a tua palavra, Senhor. E eu sei, meu Pai amado, que a tua palavra falou no coração deles, Pai. Eu tenho certeza disso, Deus amado, que tu falaste no teu coração, e o Senhor tem aqui, meu Pai, que o Senhor falou mais profundamente, Senhor. E tenho certeza, meu Pai amado, que o Senhor queria falar essa palavra para ele, para ela, Senhor, porque o Senhor tem uma obra na vida dele e dela, meu Pai amado. Então, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, desprende todo lado, toda barreira, meu Pai. Tira, meu Pai amado, tudo aquilo que está perdendo da boca, meu Pai amado, para que ele possa, meu Pai amado, tomar uma decisão diante de Ti, Pai querido. Porque nós sabemos, Senhor, porque a Tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor morreu pelos nossos pecados, Jesus. E o Senhor morreu, Senhor, para que nós, Senhor, não sofremos, Senhor, danos aqui da morte.
para que nós pudéssemos ser perdoados, Senhor, para que a tua paz, Senhor, habitasse em nós, para que o teu Espírito, Senhor, pudesse morar dentro de nós, Senhor. Então, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir, guarda a vida dele, Senhor, Pai. Cuida, Senhor, Pai, meu Pai amado, que eles possam, meu Pai amado, ainda, meu Pai amado, ter oportunidade, Deus, de nos pegar, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor. Amém, Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.